Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 18 de agosto de 2011, quinta-feira. O verbete é o de número 2027. Tem 5 páginas, 60 elogias e 15 máximas. Chama a atenção que no detalhinho tem 11 máximas. O tema é preponderância da cosmoética. A especialidade, cosmoeticologia. Definição. A preponderância da cosmoética é o predomínio moral ou da moral cósmica, multidimensional, situada além da moral social intrafísica, nos atos ou desempenhos gerais da evolução da consciência lúcida. O predomínio da ortopensenização. O holopensene sintonizado ao fluxo cósmico. Os fatos evidenciadores da cosmoética predispondo à escolha da profissão e à estruturação adequada do código pessoal de cosmoética. A racionalidade indiscutível dos fatos. A supremacia da cosmoeticologia sobre as demais ciências. Os pontos existenciais críticos da testagem da alta incorruptibilidade. A existência pautada sob a orientação e hegemonia da autocosmoética. A admissão da teática cosmoética a partir do curso intermissivo pré-ressomático. Agora, na argumentologia, essa divisão tem lá o tópico da taxologia com 18 categorias de realidades básicas, preponderantemente cosmoéticas, expondo as obviedades do discernimento racional, realista, intra e extrafísico. Eu peço desculpa pela chuva, sabe? Mas a chuva é uma boa coisa. Na remissiologia nós temos 5 itens. Alta abnegação cosmoética, calculismo cosmoético, catarse cosmoética, cosmoética formal e retrospectiva cosmoética. Frase enfática. A preponderância da cosmoética é a solução universal para a consciência lúcida vivenciar a condição evoluída da serenologia com menos esforços, energias, vidas humanas e milênios. Você já analisou os confrontos da cosmoética no âmbito das realidades do cosmos? Tal atitude serviu para ajustar os autoposicionamentos evolutivos? Agora, questionamento. Sei, através das tertúlias, que o senhor estuda ou estudou algumas personalidades. Gostaria de saber se existe algum material de sua pesquisa referente ao russo armênio Gurdjieff. Se o seu sistema, suas aulas, ideias e obras valem a pena ser estudadas, se for um pesquisador sério. Olha, vale a pena do ponto de vista histórico, mas o que tinha e o que ele fez, o que já tinha que dar, já deu. Ele era um pouco assim, excessivo nas coisas. Gostava muito de ações violentas, bravas, sérias, em cima das pessoas para fazer exercício. Eu conheci algumas pessoas na minha vida igual ao Gurdjieff. Agora, é uma técnica, né, de ajustar as coisas, de usar a psicomotricidade, mas eu não vejo isso como importante, não. Eu dou muito mais valor para o autodiscernimento. Eu considero o autodiscernimento acima da psicomotricidade do cerebelo. É uma coisa lógica. Está difícil de combater isso aí, esse é o meu princípio. Agora, o Gurdjieff era muito disso. Coisas assim, violentas, drásticas, fortes, sabe, para fazer exercício. Agora, vale a pena ver, né? É uma escola, ele tinha uma escola bem característica da situação dele. Na época, ele fez furor, mas hoje a gente não vê mais ninguém falar nisso. Morreu. Gostaria de saber se, no caso de pessoas que vêm encarnadas com 2 ou mais pessoas, consciências, no mesmo corpo, formando quadro patológico, não existe isso, que besteira é essa? Isso aí é bobagem, deve ter visto em algum lugar por aí. São aquelas hipóteses
imaginativas da baratosfera. Se essas consciências algum dia vão ser individuais, atingir o equilíbrio e a saúde mental, ou estão condenadas apenas a ter encarnação esporádica, ou seja, não existe isso, esquece isso que é besteira. Olha, até a banana Felipe, elas são separadas. A banana é diferente uma da outra. Até os gêmeos são separados, os univitelinos, cada um já tem individualização. A minha hipótese é que nas bactérias já deve começar a ter algum processo de individualização. Talvez nos vírus. Então o problema é estudar. Agora, não existe isso da pessoa dirigir vários corpos simultâneos, isso é bobagem. É igualzinho aquele negócio dos entrantes, que a pessoa está aí com 45 anos, vem uma outra consciência e toma conta do corpo dela, e não existe isso, existe possessão. Mas agora, reencarnação no tapa, não existe isso. Lendo o seu livro, Manual da Dupla Evolutiva, me surgiu uma ideia. Na página 31, o senhor sugere 11 procedimentos técnicos dentro da sexualidade. Ao falar da mulher absorvedora, o senhor menciona o sexo oral com absorção energética esperma feminina pela glande, laringo chakra feminino e sexo chakra masculino. Com isso, o senhor quer dizer que a mulher deve engolir o esperma ejaculado pelo homem? Se sim, quais são as verdadeiras vantagens da mulher adotar essa prática? Pois se sabe que a ingestão de esperma para a maioria das mulheres é algo extremamente repugnante e totalmente inaceitável. Olha, isso é em termos, tudo aí que você falou. Vamos devagar com a dor. Primeira coisa, eu dei curso de sexologia no Brasil e no exterior durante 15 anos. Existe mulher que é doida por esperma. Eu já tratei desse povo todo, sei como é que é. Outra coisa séria, e eu falei no assunto porque sexo oral é uma coisa inevitável. Ele é muito mais feito e é muito menos falado. E outra coisa, é um perigão o sexo oral. É um monte de gente que está com infarto e de sexo oral. É muita gente que morre prematuramente de sexo oral. Principalmente o sexo oral do homem fazendo sexo na mulher. Quer dizer, por quê? A genitália feminina tem muito mais invasão de germes do que o homem. O processo do homem de ter um penduricalho como genitália, ele tem menos bicho. A mulher tem muito mais, porque ela é aberta. Ela recolhe. O homem não é assim, ele só exporta. Entende? Agora, ela não, tudo entra. Então, é um perigão. Isso, então, a hora que eu falo aqui, é para as mulheres, elas têm muito mais capacidade de fazer o sexo oral no homem do que o homem fazer nelas, devido ao processo dos genes. Então, por exemplo, olha o caso das clamídias da vida. Há um clamor contra as clamídias, e o processo todo é feminino. E outra coisa, uma mulher que pega a clamídia, às vezes, ela fica com aquilo 40, 50 anos, o resto da vida. É preciso ter muito cuidado, estudar demais isso aí. E outra coisa, a maioria nem sabe que tem. Agora, o homem faz sexo oral. O que acontece? A clamídia vem, fica nos interstícios lá, porque por mais que lave, mais que enxágue a boca, qualquer coisa, fica no meio. Aquilo vai para o periodonto, em torno dos dentes. E aquilo então se infiltra. Aí tem que entrar lá, a especialista aí, limpar aquilo para ver se tira. Hoje tem esses remédios aí para refluxo, que às vezes mata esse tipo e limpa o problema. Agora, quando é que a pessoa vê isso? Ela vê a hora que ela fica com gengivas que ficam sangrando, que dá hemorragia nas gengivas, gengivite com hemorragia. Então, isso aí já é processo, às vezes, de sexo oral. Uma pessoa que tem isso deve olhar o sexo oral. Hoje, os médicos já especialistas, inclusive cardiologistas, estão falando nisso. Antigamente, eu falava, era um auê, criava um problema. Eu já sabia disso. Ó. Pois é, agora o negócio já está mais sério, estão levando a coisa a sério. Agora, por causa da clamídia. Clamídia é terrível. Eu acho que devia fazer propaganda, fazer campanha
mostrando o que é a clamídia, como é, o que se passa. Então, conclusão de tudo isso. Em matéria de sexo oral, o sexo oral feito pelo homem tem mais vantagem. O da mulher, fazer na mulher não tem vantagem, não. A mulher, então, ela é privilegiada na questão do sexo oral. Paulo, vocês estão entendendo, né? A clamídia voltou nas apresentações dos congressos na questão da aterosclerose do infarto. Pois é. Sempre foi uma causa, mas ficou muito não, fora do eles foco. não gostam de aqui. Tem certos cardiologistas, seus colegas, que não falam em sexo. Não pode. Isso não é para mim, é coisa inferior, é da sarjeta. Isso tudo eu já ouvi na minha cara, essas coisas todas. Besteira enorme, a gente tem que estudar tudo. Então, a sexologia ou a sexomática é um negócio seríssimo. Temos que estudar isso. Saber ler os verbetes e entender como eles são redigidos é essencial para uma boa participação e proveito das tertúlias. Leitura Sem Fronteiras, com espírito científico, e o envio de perguntas são instrumentos úteis nesse curso. No entanto, gostaria de melhorar minha participação como teletertuliano. O que o senhor poderia comentar ou aconselhar aos teletertulianos? Não, eu estou de pleno acordo com o senhor. O senhor tem lá, eu estou aqui para estimular, incentivar, ajudar nesse sentido. Agora, você que já está fazendo tanta observação, veja, faça uma heterocrítica, o que eu posso melhorar das coisas que eu falo aqui. Às vezes tem alguma coisa, sempre tem, né? Eu gosto de heterocrítica dos outros. Sempre me ajuda. Não tem preço, é inavaliável, vale a pena. Olha bem o que a gente pode fazer para ajudar os teletertulianos. O que eu posso fazer mais? Eu já falei até do iPad, você já viu, né? O iPad é importante. As coisas que você pode usar com o iPad. O iPad, você pode pegar pelo iPad, pegar aqui as tertúlias. Olha bem isso. Eu tenho aí os dados, já destaquei o processo. Na primeira e terceira linha da fatologia, poderia nos explicar melhor o item, os fatos evidenciadores da cosmoética predispondo à escolha da profissão, a estruturação adequada do Código Pessoal de Cosmoética. Poderia dar exemplo? Olha, exemplo sobre o Código Pessoal de Cosmoética é você pensar em tudo que, vamos dizer, estrutura a sua vida, e você colocar isso como linhas, como, vamos dizer, participantes, itens participando do seu CPC. Agora, os fatos evidenciadores da cosmoética predispondo à escolha da profissão é a pessoa, por exemplo, arranjar uma profissão que seja cosmoética, e não aquelas que são anticosmoéticas. Por exemplo, o cara que vai estudar para matar os outros. Você não acha que isso é 100% cosmoético? De que modo que é? Pensa nessas coisas, é isso aí que nós estamos querendo dizer. Agora, o CPC, a pessoa tem que ver. Você, na sua condição de médico, olha, em primeiro lugar, o código do médico, da medicina. Já é uma boa coisa para começar a fazer o CPC. Na tertúlia de ontem foi falado sobre uma estátua chinesa, um objeto cheio de energia. Gostaria de saber mais sobre como funciona a questão de alguns objetos terem mais energia do que outros. Essa característica pode se consolidar no momento da confecção do objeto ou é adquirida na relação com o dono. Ela é adquirida geralmente na relação com o dono. Na hora da confecção é muito difícil, só se a pessoa for muito artista, o escultor ou qualquer coisa, for gente muito boa, isso nem sempre é. Porque ele, geralmente ele é dirigido pelo psicossoma, há muito instinto na situação e há muito problema nisso. Agora, a pessoa que é o dono, essas vezes, devido movimentar muito, pensar positivo, o objeto absorve energia, o duplo energético do objeto se expande, aumenta e fica ali com energia gravitante positiva. O objeto por si só, de acordo com a sua tipologia, já poderia nascer com determinado padrão de energia? Sim. Uma coisa é uma metralhadora, outra coisa é um buquê de rosas. Veja bem a diferença. Sou formado em design de produtos, por isso me interesso por esse assunto.
Penso que essa linha de estudo pode ser interessante para ela relacionar a profissão com a conscienciologia, não há dúvida. Agora, o que você precisa estudar é o processo do duplo energético dos objetos e também estudar o processo de você assimilar as energias do objeto. Assim, isso é a alma das coisas que você vai fazer a prospecção. Esse sensoriamento é um processo de assimilação energética. Então, isso aí vale a pena você estudar para você ver como é que você faz com seus produtos. Olha bem o produto que você faz, os designs. Muita coisa é negativa. Evite os negativos, porque aquilo vai falar contra você, sempre. Às vezes o objeto vai ficar aí. Se ele foi feito, por exemplo, com ferro, um granito, isso às vezes demora muito até ser destruído. No Congresso dos Intermissivistas, o professor Loche disse que o Rousseau é um exemplo de consréu proexista. Se bem entendi, uma ex-consréus que hoje fez o curso intermissivo. Essa transição de consréu para intermissivista, como é feito? A maioria aqui, é só você perguntar para eles como é que foi, que eles devem saber. Rousseau é um caso excepcional. O senhor conhece outros casos similares? Sim. Só que em Foz já acha que tem 630 pessoas. No meio dessa, deve ter a maioria intermissivista. Vamos perguntar, quem é que já foi consréu? É bem possível já ter muita gente. Inclusive o eminente amigo. Todos nós já passamos por isso. Como eu faço para manter as projeções lúcidas, pois estou passando por um recesso? Teria alguma dica? Seria bom você ler o livro Projeciologia. Lá tem capítulo inteiro sobre o recesso projetivo. Como explicar a qualidade da energia botânica, muitas das vezes superiores às ECs de muitas consciências? Se já fomos plantas, por que essa pureza energética se perde, precisando ser, de certa forma, reconquistada ao longo da evolução consciencial? Olha, vai devagar com esse negócio, está comparando botânica com humanidade, tá? Você tem que lembrar que nem a bananeira, nem a mangueira, nem o ipê amarelo tem a inteligência do gato, por exemplo. E nós temos inteligência superior ao gato, de modo que não compara muito, não. Agora, que existe árvores que às vezes têm energia melhor do que certas pessoas têm, porque tem certas pessoas que são violentamente, vamos dizer, envenenadas e venenosas. Isso é outra coisa. Agora, olha, existe também muita árvore que é venenosa. Ontem mesmo eu estive falando aqui da desgraça pelada, que é o aveloz. Mas tem um monte disso por aí, tem muita árvore cáustica, venenosa. Vai com calma, não é assim não. Agora, energia botânica é uma coisa muito séria. Se você aparecer aqui um dia, você vai lá na porta de casa e olha do lado esquerdo de quem chega, tem uma amoreira. Chega debaixo da amoreira lá e veja a energia que ela tem. Qual a visão da conscienciologia? Aborto é assassinato? Depende. Isso aí depende do que é que você quer dizer com aborto. Isso aí depende. Tem uma porção de condições que existe uma série de coisas. Conforme o caso do aborto, eu sou favorável. Não é todo aborto que é negativo. Vamos com calma. Agora, o processo todo é o seguinte: o que o aborto mais piora é deixar um verdadeiro trauma, estigma na cabeça da mulher que pratica o aborto. Isso é que é a coisa pior que cria. E às vezes a pessoa não sabe sair disso. A mulher fica enrolada, enroscada nesse problema. É preciso olhar isso. Agora, aborto é uma coisa relativa, por quê? Por exemplo, fazer aborto de um feto que não tem mente, ou seja, não tem cérebro, como é que fica? Ele é descerebrado? Isso não é aborto, besteira. Então tem uma opção de coisa aí que nós temos que estudar. Agora, gente, eu queria falar que o iPad que eu estava examinando hoje, o jornal O Globo de hoje disse sobre os celulares que são levados por arco e flecha carregados com celulares. E joga dentro do presídio, dentro da cadeia. Esse é o último jeitinho brasileiro criativo que eles estão usando no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Os caras, os adolescentes que estavam lá, que eles pegaram,
trabalhe um mês para ficar bom no arco e flecha. E essa flecha pode ir até 1 quilômetro de distância. E eles mandam os celulares para dentro do presídio. Agora, isso vai para as penitenciárias, os presídios, que têm esses caras que são os líderes dessas, sabe, quadrilhas bravas que tem por aí. Outra coisa, tanto o arco quanto as flechas, e o material e o próprio celular são comprados aqui no Paraguai. Demora um mês de treinamento para fazer os disparos corretamente. O que tem mais em São Paulo, no Rio Grande do Sul. O que eles viram mais é com adolescentes. Agora, eu digo para vocês, esse é o último jeitinho brasileiro criativo dentro da criminalidade. Essa é terrível. Isso é Globo de hoje. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Alguém aqui já tinha ouvido falar nisso? Não, pipa já falar, mas agora flecha, como é que é? Gente, olha, dia 20 de agosto, depois de amanhã, nós vamos ter o curso Higiene Consciencial, Conquistando a Homeostase no Micro-Universo Consciencial. Os professores o Eduardo Martins e o Rui Bueno. Agora, vale a pena ver o curso. Ele começa às 8h30. Agora, aonde vai ser? Aqui é no discernimento. 8h30 depois da manhã, 8h30 da manhã, tá certo? Eu quero dizer para vocês que, mesmo indo nesse curso, a pessoa pode vir a tertúlia. E tem intervalo aqui, eu já olhei. De modo que vale a pena. Você quer falar alguma coisa? Nós estamos com 30 inscritos e a capacidade média a gente está pensando em 40, então teria ainda mais 10 vagas. E lembrando que as pessoas que estão inscritas no curso, a gente está recomendando de fazer alguns laboratórios. Então, até sábado, o laboratório da pensenologia, do estado vibracional, da proexis, da despertologia ou da dupla evolutiva. E é bom a gente falar hoje que mesmo estando chovendo vai haver o curso. Tem telhado no discernimento. Tem telhado. Tem telhado. Agora, a gente falar em telhado, eu só queria lembrar uma coisa, que há mais ou menos 60 anos, 6 décadas, eu toquei nesse assunto, é uma hipótese minha. Eu vendo as coisas no processo extrafísico, eu falei que os presídios grandes, sérios, de segurança máxima, tudo isso, devia ter uma cúpula. Isso faz 60 anos. Depois disso apareceu esse negócio do helicóptero, pipa, agora a última flecha. Eu estava certo, né? 60 anos já falei, não, preciso fazer cúpula. Porque já havia nessa ocasião quem falava, na ficção científica, que o futuro nós vamos ter a cidade tudo com cúpulas para proteger o processo do sol, poluição e umas coisas nesse sentido. Agora veja, já está na hora, né, de fazer a cúpula. A cúpula não é tão difícil de ser feita, não. E pode ser feita bem feitinha, escorrega bem a água da chuva, faz uma opção de coisa nesse sentido. Então, eu vejo que agora eu preciso voltar a falar sobre a minha hipótese. Eu estava certo. E um laboratório também é recomendado da cosmoética também. Tá. Agora, voltando aqui à preponderância da cosmoética, como é que nós ficamos? Hoje nós temos a Cris que está aí, então ela não vai mandar nada aqui hoje. Então. A gente não pode perguntar, sabe? Não pôde por quê? O que houve? Não deu tempo? Não deu chance? Tinha muitas perguntas. Não tinha. Hoje já começou, até agora já tem 10. Esses dias nós estamos mais na praça. O Ibope está funcionando aqui, não sei o quê. Esses últimos dias tem mais perguntas. Agora, ontem foram quase 70 que eu consegui responder. 70 é o meu máximo aqui, nesses anos todos. É muito difícil isso. Agora, responder questões, às vezes é muito difícil. Eu lembro que lá em Floripa, quando eu fazia aquelas reuniões lá, junto com o César, que tinha as palestras públicas com 1.630 pessoas,
Às vezes, a própria Graça, às vezes dava um trabalho danado para ela, que ela selecionava, fazia a triagem das perguntas. Que às vezes tinha 200 perguntas. Lá, mesmo ficando muito tempo depois, eu respondia às vezes 50, 60. Aqui, às vezes, em 2 horas, entre as daqui e as de fora, eu já respondi 70. Ontem, por exemplo, foram 67. Entende? Preciso de ver. Tem mais 3, hoje já tem 13. Poderia comentar como a fitoconvivialidade pode ajudar na preponderância da cosmoética? Sim, porque cria um holopensene mais adequado, melhor, faz a pessoa pensar com mais simpatia perante as coisas do cosmos. O problema da botânica pode ajudar muito, principalmente devido às flores, o cheiro dos vegetais, a estética do processo da árvore, a sombra da árvore, tem uma série de condições. E uma coisa muito séria, a fruta, a manga madura, muito seríssimo. Outra coisa, kiwi, é um negócio seríssimo. A temoia, veja bem, negócio seríssimo. Poderia comentar para as mulheres o que indica e contraindica na questão de beleza, cremes e depilação? Olha, o problema todo é o seguinte: acho que depilar demais é errado. Fazer também lipoaspiração excessiva é besteira. Isso é perigoso. Outra coisa, creme demais e borrocar a cara, isso piora a pele. Porque é aquilo que o povo gosta de falar, ela não respira, isso faz mal. A melhor coisa que tem, e esses dias mesmo nós fomos lá, no lugar que faz essas prescrições para ver. Eu quis checar se aqui tem isso bem. É amamelis, tintura de amamelis. Mulher e homem, principalmente o homem que fuma, umas coisas todas dessas vezes, o negócio é bom. A tintura de amamelis tem aí, ela funciona. Ela passa, por exemplo, assim, num cordão, um algodão, uma mecha de algodão. É melhor do que passar pequenininho dentro de um cotonete. Então, numa mecha, a pessoa passa e limpa o rosto com a tintura de amamelis. Uma das melhores coisas que tem para limpar a pele. Entende? Nessa questão toda. Isso eu sempre recomendei. Porque isso aí é muita gente internacional que usa. Isso é da minha época que eu andei estudando isso. Vocês sabem, estudei isso no Brasil, na China, no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Tudo sobre o processo de cosmetria na ocasião. Agora, o que conhecia mais desse assunto e quis até que eu morasse lá com ele, era o Rin Sakurai, Dr. Rin Sakurai do Japão. Ele queria que eu ficasse lá, devido ao meu processo a hora que eu cheguei, devido ao processo de energia, saber das coisas como é viajado, conhecia o língua, então ele queria que eu trabalhasse com ele na clínica. Isso foi em 1966, para vocês terem uma ideia. Agora, o que se passa? Tintura de amamelis, passar na pele para limpar. Você faz isso antes de tomar banho. Mas, isso às vezes ajuda. Onde a gente acha para comprar essa tintura? Como é que chama a casa? Ah, bom, obrigada. Lá eles têm a tintura de amamelis. Agora, você tem que comprar lá pelo menos 100 miligramas, aquele negócio todo por aí. Ela funciona. Uma outra coisa, eu fui passar a tintura em mim, eu não estou nada sujo, estou limpinho. Aqui eu não sujo, porque eu não ando muito na rua, aqui não tem sujeira de rua, do processo, não, de asfalto. Porque o meu problema era o seguinte, eu testava por todo lado que eu ia esse negócio. E outra coisa, aqui não suja a camisa da gente aqui, ó. E nem o nariz também não fica cheio de pelotinha e outras coisas mais que aparecem. Foz é muito mais limpo, entende? Agora, é incrível. Eu fui olhar, não tem nada. Eu sou um cara limpo, por incrível que pareça. Então, isso aí é que é o importante que eu vejo, aí que eu posso falar. O mais, a gente tem que ver a pessoa, tem que ver com calma, para examinar como é que são os hábitos da pessoa. Uma das coisas mais sérias que a mulher tem que olhar são os hábitos pessoais, principalmente de higiene. Tenho suicida na família e, pela teoria kardecista, me parece injusta a negligência e punição dita por Allan Kardec. O coitado sofre as dores de sentir a putrefação do corpo, as sensações de dor e pavor do suicídio que fica se repetindo na sua mente.
vai para o terrível vale dos suicidas, cujo aprendizado é praticamente zero. Quando sai de lá resgatado, sofre com arrependimento e a vergonha de ter antecipado sua desencarnação. Ali reencarna com defeitos físicos consequentes da lesão perispiritual. Síndrome de Down, sem pernas ou braços, entre outros. Os kardecistas alegam atenuações de pena, caso tenha sido homem de bem. Quem acredita em Deus começa a desconfiar que existe algo errado nas obras sobre o tema. Gostaria do seu comentário e saber aonde consigo a leitura com os efeitos do ato suicida no espírito e no plano espiritual. Escuta, existe muito livro sobre suicidologia. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou especialista nesse assunto. O meu pai suicidou, mas na verdade ele não suicidou, ele cometeu a ortotanásia. Quando ele morreu, a cidade inteira apareceu no cemitério. Eu era rapazinho, menino, adolescente, fiz um discurso enterrando ele no cemitério, na frente de todo mundo. Nada de choro, nada disso. Ele fez aquilo de caso pensado, porque ele pensou que ele estava com uma doença muito grave e que aquilo ia criar problema para nós, filhos dele. Então, o que ele fez? Cortou a carótida desse lado de cá. Ele cortou a carótida aqui e a carótida fez uma rosácea na parede, assim, de sangue. E quando eu estava em Uberaba, eles mandaram um avião, e eu fui de avião lá para fazer o enterro dele, e ainda havia, minha mãe conservou o lugar do jeito que estava, ele fez isso no laboratório de prótese, que a gente trabalhava lá no laboratório dele. Ficou aquela rosácea de sangue, sabe? E ele caiu, morreu na hora, com o corte da carótida, porque ele era dentista, mas entendia muita coisa de fisiologia, ele estudou muita coisa de medicina, porque ele não saía de casa, só tinha uma perna. Quando ele estava bom, ele estudava, lia, tinha muita coisa, tinha uma biblioteca dele. Agora, esse era o meu pai. Ele, então, estava muito doente. Ele tinha uma perna só, e nessa perna que ele tinha uma úlcera varicosa que não fechava. Naquela ocasião não tinha penicilina, não tinha nada, a vida era difícil. E ele sentia dores horríveis naquilo, por isso que ele bebia muito e criava problema. Agora, ele preparou, tudo dele, ele fez uma ortotanásia. Tudo foi pensado, mas a gente lá tinha que falar que era suicídio, porque o povo não entendia que era. Agora, hoje a gente sabe muito bem que meu pai praticou a ortotanásia. Já o meu irmão não foi isso. O meu irmão tinha uma epilepsia e ele começou a tomar remédio e lá pelas tantas ele deixou o remédio, começou a beber umas coisas com os amigos porque criou um problema com a mulher. A hora que criou esse problema, ele começou a ficar doido. Psiquiatra, tudo isso, viram que ele estava totalmente perturbado. Ele acabou se suicidando, mas estava doido. A gente já estava esperando isso, o psiquiatra estava, eu mesmo falei que ele ia do jeito que ele estava ali, não tinha saída. Está muito difícil segurar, você não podia segurar a pessoa. Eu cheguei a evitar um primeiro suicídio, a primeira tentativa de suicídio dele eu evitei. E eu vi a distância, porque era evidência. Mas nem isso não pegou, porque ele não estava mais raciocinando. Está todo alterado. Além da epilepsia, ele deixou os remédios, tinha bebido e ficou o processo emocional, aquilo ele embirutou, mas totalmente pirado. Agora, junto com isso, eu vi uma mulher que foi, que estava no dia do casamento, que ia casar com meu avô, e ela bebeu lá um tóxico e morreu no dia do casório. Vi uma outra que era parente de uma pessoa minha lá, que também morreu. Vi um outro cara que eu gostava demais dele, que até entregava marmita para ele, que suicidou por amor. Estava naquela mania de suicidar por amor, etc. Tal, porque ele foi dispensado pela namorada, ficou apaixonado, doido, suicidou. Então, vê, tem loucuras de todo jeito em matéria de suicídio. A gente tem que entender isso bem. Agora, eu quero te dizer, meu pai está aí, não teve nada disso. Ele tem um corpo hoje que não tem a mesma força do corpo anterior, mas está funcionando do mesmo jeito. O meu irmão está aí. Agora, meu pai fazia assistência para todo mundo sem parar. O meu irmão também era da assistência, um cara bom, que nunca fez mal para ninguém. Todos esses que eu conheci lá mais de perto, tudo foram suicidas que fizeram mal para eles mesmos, mas não para os outros. Indiretamente, eles fizeram mal para todo mundo, porque quem suicida faz mal para a opção de gente, na hora que ele morre. Agora, então, vamos entender bem isso.
Essa questão de suicídio é preciso examinar bem, porque tem a eutanásia, tem a ortotanásia, tem uma opção de coisa nisso. Vamos devagar com a dor, examinar com calma. Nem tudo aquilo que se classifica como suicídio é suicídio. Às vezes, foi o assediador que estava incorporado, possuindo possesso, e a pessoa possessa, foi ele que cometeu o suicídio. Então, isso tudo tem desconto. Então, é aquele negócio dos processos que tem na criminologia, atenuantes e agravantes. Nós temos que dar um desconto nisso. Agora, Allan Kardec quis falar isso para doutrinar o povo, e também os espíritas aí com esses livros, que tem inclusive um livro psicografado, uma opção deles, é para doutrinação do povo, para combater o suicídio. Mas agora, nós temos que examinar a coisa com racionalidade, com lógica, ponderando os fatos e vendo cada um como é que é. Uma outra coisa, tem uma opção de gente suicida por aí, que é às vezes o governo que suicidou a pessoa. Eles mandaram suicidar, então fizeram a encenação de suicídio, aquilo é assassinato. Está cheio de assassinato aí, assim, não vem com essa. E outra coisa, eu já vi casos desses no Brasil, já vi fora do Brasil, está por todo lado, é da natureza humana. Então, isso não é suicídio, isso é assassinato, é homicídio. Isso tudo tem que ser examinado também com calma. De modo que tem muita coisa para você estudar nesse assunto. Olha na internet tudo que diz sobre suicidiologia e escolha aqueles artigos que tenham lógica, racionalidade. Tem o verbete. Tem verbete nosso, tem uma opção de coisa. Eu também já escrevi muito sobre isso. Mas pode falar. Professor Valdo, na fatologia, na antepenúltima linha, o senhor coloca os pontos existenciais críticos de testagem da autoincorruptibilidade. O senhor pode mencionar quais seriam esses pontos existenciais críticos? Os pontos existenciais críticos de testagem. Por exemplo, a pessoa explora os outros. É uma coisa suave, muito suave. Ninguém às vezes pensa, estou falando só para chatear mesmo, que é para ver a delicadeza, a sutileza, a minúcia, o detalhe. Ela explora os outros de algum modo? Como é que é o tipo de exploração? Se a gente vive com os outros, você acaba tendo algum tipo de exploração. Ou eles exploram você, ou você explora ele, ou ambos. Agora, preciso saber, qual o nível dessa exploração? Como é que é isso? Dentro do capitalismo selvagem. Tudo isso é uma coisa para a gente ver. São pontos existenciais críticos da testagem da autoincorruptibilidade. Outra coisa, qual a profissão que você exerce? Toda profissão tem um lado bom e tem um lado pior. Esse lado pior, você exerce esse lado pior? Como é que é? Como é que fica? Qualquer profissão pode ter um lado baixo, baratrosférico. Isso aí tem que ser visto. Pode ser incorruptível. É preciso examinar se a pessoa passa bem na incorruptibilidade, o teste nesse assunto. Como é que fica? Professor E por aí vai. É muita coisa que tem. Numa pergunta do Tertuliano, o senhor comentou que parece que a pessoa era médica, o senhor falou, na matéria de CPC é interessante você ver o seu código de ética médica em primeiro lugar. Lógico. Seria interessante, na questão do próprio CPC, nós pegarmos nossos códigos deontológicos relacionados à profissão? Eu chamo isso da deontologia, profissional. Uhum. Eu sempre dei valor para essas coisas. Seria interessante nós incorporarmos. incorporarmos. Porque é uma coisa grossa, é rudimentar, mas já dá para a pessoa pensar. Eu não acho que esses códigos sejam refinados, não. Pelo contrário, são grosseiros, elementares. Mas precisa início, de ter muito mais profundidade. Mas para início vale a pena. Para início de conversa, início de de princípio de começo. Da deontologia de conversa profissional. é a deontologia profissional. Vale a pena ver, eu acho. E nessa mesma linha dessa pergunta que eu acabei de fazer para o senhor, na página 42, em tecnologia, na penúltima linha, página 42, tecnologia, penúltima linha, o senhor fala a técnica de aferição da autocosmoética. A técnica de aferição da autocosmoética. Pois é a mesma coisa. É aqui. dentro dessa linha, né? De ver a. É a pessoa ver como é que é a autocosmoética dela. Isso aí é o CPC, né? Para a pessoa fazer o CPC é aqui. Ela tem que entrar nisso. Não tem jeito.
Como é que é o código pessoal de cosmoética? Ela tem que examinar. Aqui entra direto. Qual a sua o código técnica que está 66. usando para aferir o que é cosmoética para você? Como é que isso funciona? Agora, do ponto de vista teórico e prático, como é que é isso? Isso é seríssimo. Agora, ó, a primeira coisa que eu acho, a gente não deve esquecer, é aquele negócio, não pensar mal de ninguém. E se a pessoa pratica a TENEPS, lembrar daquele negócio, dela melhorar todo dia, ela pensar, colocar energia naquilo que ela errou, entende? Se ela criou problema com os outros. Eu estou falando problema, sim, que entra mágoa, ressentimento. Não é um problema, por exemplo, de debate, a gente falar, mesmo com uma exposição que você seja veemente, não é isso. Estou falando do negócio carregado, negativo. Eu, por exemplo, posso carregar na veemência, mas eu não estou jogando energia negativa nos outros. A gente vê isso logo. Então, o processo todo é esse. Professor Valdo. Bom, eu queria perguntar justamente sobre esse item que perguntou Cristina, os pontos existenciais críticos de testagem da autoincorruptibilidade. E eu queria relacionar com a da tecnologia, o último item, a técnica de qualificação da autointencionalidade. Se tem a ver isso, se... A autointencionalidade. Qual é a técnica que você tem para ver a sua intenção? Primeira coisa, você tem que fazer o levantamento, o que você já fez. Depois que você fez o levantamento, você vê qual a intenção que você fez aquilo. Agora, depois você vê daqui para frente, o que você está fazendo? Qual a intenção do que você está fazendo? Por exemplo, examina a minha condição aqui como consim cobaia. Qual a intenção das coisas que eu faço? Examina tudo que eu faço aqui e veja a minha intenção, se ela é sadia ou é doentia. Isso é importantíssimo. E por isso eu relacionava os pontos existenciais da testagem da autoincorruptibilidade. Se tem a ver justamente baseado na intencionalidade. É por aí. E outra pergunta, professor. A preponderância da cosmoética, poderíamos dizer que tem a compreensão do princípio da hermenêutica, favorece isso? Vai Sim, estimulando? A hermenêutica é uma interpretação. Se você tem cosmoética na interpretação das coisas, você vai acertar. Se não tem cosmoética, você já começa errando tudo. A compreensão da hermenêutica pode ser interpretada anticosmoeticamente? É lógico. Qualquer coisa pode ser. E outra coisa, com alto nível. Com muita lógica e racionalidade. Veja os nossos Depende da pessoa. O negócio é dissecar, fazer dissecção do assunto, do fato da coisa. Esse aqui é o caminho. Tá certo? Tá certo. Professor. Você quer falar? Quero. Gente, hoje ela está tão arrumadinha que eu custei a ver que é ela lá. É a Tânia. Isso deve ser por causa da chuva. Ela está toda Tão bacana com o arrumadinha. cabelo. Olha o cabelo dela. Ela veio diretamente do Beauty Parlor. Sabe? Olha lá, está o máximo. Tão arrumadinho. Ela está até mais remoçada lá. Já não está mais com 17, hoje você está com 15. 64, professor. 64. A 64, Uma data. não. Professor, Mas olha, o que você quer falar? é na megapensenologia, Mega o pensenologia. último item. A cosmoética base governamental. Então, Isso é o os governo políticos- dos nossos sonhos. Não é o governo Tá. que está aí, tá certo? Que esse aí é a anticosmoética, é a base governamental do PT. Anticosmoética. Isso é outra coisa. Tá. O que você quer mais? Preponderância da cosmoética. É o caminho. E aí, o que a gente Agora, pode, ó, os jornais estão enquanto perguntando político... uma coisa muito engraçada sobre o PT. Eu não sei se vocês chegaram a ler. Negócio terrível. Está perguntando assim, quando é que o Ministério Público e a polícia vai examinar os ministérios dirigidos por gente do PT, por ministro do PT? Essa pergunta está em todo lado aí. Praticamente, todos os ministérios têm alguém como um subcoordenador do PT. Aqueles que são do PT.
Quer dizer, quando é que o Ministério Público vai fazer uma devassa nesses outros ministérios do PT? Professor, eu ia Isso é uma perguntar... pergunta boa, está aí em todas, até o iPad já falou nisso. Professor, eu vou levantar de novo essa questão. Como é que a gente pode, enquanto militante, político inicial, militante não, tá? Prócer. Isso não me pertence. Um prócer. Então, um político iniciante, Certo. a gente pode fazer. Olha o que aconteceu com a Câmara, com o Observatório Social. Eles fizeram um trabalho mostrando o que a Câmara estava fazendo. Parece que vão responder processo, o negócio vai ficar complicado. O que a gente pode fazer enquanto político? Olha, o problema agora, estão querendo fazer uma comissão lá na Câmara também, né? E no Senado, não sei, para Câmara combater a corrupção. É mais um esforço, vamos ver o que vai dar. Mas o senhor não acha que no município é melhor? Pode acontecer mais? Em qualquer lugar pode acontecer. Com maior tranquilidade. Agora, no município é mais fácil de observar Sim. as coisas. É mais fácil, começa no município. Isso. É na semente, né? Vale a pena ver. Vale a pena. Viva a Cosmoética. Base governamental. Muito obrigada. Professor, aqui. Sim. Por favor, na página 43, em exemplologia, o último exemplo, cosmoética máxima. Preponderância da cosmoética máxima. A cosmoética da pessoa em prol do acordo conjugal, descartando a separação litigiosa. A minha pergunta é... Qual é? Pois é. Por que o senhor enfatizou o descarte da separação litigiosa e não o padrão de assistência desenvolvido até... Não, o que nós estamos falando aqui é das separações que existem. Ele está falando as duas coisas que tem. Ou é em paz, ou é chupando o olho do outro. E outra coisa, no número 5 eu estou falando também aqui, ó, na taxologia 05, direitologia, o acordo entre as partes é mais cosmoético se comparado à separação litigiosa. Separação litigiosa é um negócio terrível. O erro é sempre dos dois. Sim. Eu tava, Por isso que ele não pode entrar em processo de separação. Sim, eu tinha entendido justamente isso, que quando a pessoa consegue desenvolver um certo nível de cosmoética, a separação não aconteceria entre o casal. Não sei se meu raciocínio está correto. Não, a separação sempre pode acontecer. O divórcio, às vezes, é muito bem-vindo. Ele é muito sério. Mas agora, precisa saber como. Quais os resultados. Tem muita gente que se separa e continua amigo, do mesmo jeito, sem problema nenhum. Sim. É isso que é o certo. Mas deixa eu entender um pouquinho melhor. Divórcio, às vezes, é uma necessidade. O senhor acha que realmente pode acontecer? Não tem saída. Eu já vi caso irrecusável. Não tem saída. Tinha que fazer o divórcio. É a única saída para melhorar todo mundo. Isso é um fato. A agressão física. Bateu na mulher, a mulher deve separar logo. Sim, só aquilo vai ficar pior cada claro. vez mais. Aí você vai falar, mas tem 4 filhos. Não interessa. Não interessa. A primeira coisa é separar. Senão esse negócio vai longe. Claro, gente, olha o Datena aí, ó. Sim. Brasil urgente, todo dia. Vê lá como é que está. Entendi. O Brasil, então, é uma vergonha atualmente essas questões. Esse negócio, a lei da Maria da Penha ainda não é nada. Tem que se empenhar mais com a Maria da Penha para esse negócio melhorar. Não, nesse caso de agressão, sem dúvida. Sim. Maria da Empenha. Mas tem que empenhar muito mais do que isso. Tá. O negócio é muito mais sério. Aqui, ó. Poderia aprofundar em tecnologia, página 42, penúltima linha, a técnica da aferição da autocosmoética. Olha, aí o processo é a pessoa examinar tudo que ela tem, as manifestações dela, os atos, como é que é a conduta, a postura, o posicionamento perante as coisas e ver se tem moral cósmica ou não dentro do assunto. E em legislogia, olha, qualquer coisa é só pegar meus livros, tem um monte, que a gente fala muito de cosmoética. E em legislogia, página 42, segunda linha. As leis da fisiologia humana. É estudar a fisiologia. Tem vários autores muito bons da medicina que estudam a fisiologia humana. Quanto mais a pessoa souber disso, melhor. Eu acho que, a rigor, todo profissional devia estudar a fisiologia humana. Se a fisiologia humana fosse mais estudada, a ciência convencional ia mudar. Eles iam começar a estudar o próprio cientista.
se estudasse um pouco de fisiologia humana, que são as funções do corpo. Que as funções do corpo, gente, dirigem as nossas vidas. É muito importante saber como é que funciona. E saber tudo. E outra coisa, há tanta coisa sutil que faz mal para a pessoa. Por exemplo, o cara vai espirrar. Se ele tampar o nariz assim, ó, pode furar o tímpano. Isso é falta de conhecimento de fisiologia. Se ele fizer isso, espirrar assim, segurar aqui, ó, ele acaba com o reflexo do espirro e não espirra. E não vai fazer mal nenhum. Ele vai continuar respirando direitinho. Se ele fizer isso, conforme o tipo de nariz, tapa tudo, estoura o tímpano. Falta de quê? Fisiologia. Se uma pessoa for estudar fisiologia bem, com profundidade, ela nunca vai ser homossexual. Esse é o outro aspecto da questão. Que o processo de lesbianismo e homossexualidade é um processo de antifisiologia. Outra aqui. Baixei ontem a tertúlia em que o senhor abordou a respeito dos objetos de minha avó. Informei minha mãe e tias sobre... Você sabe quem é que está falando aqui, né? Seu irmão. Mãe e tias sobre suas palavras e todos ficaram muito felizes. Foi mais um presente para a nossa família. Escuta, a sua avó está consciente e ela está aqui agora. Estou sentindo ela. Eu vi ali que eu fui mexer lá no negócio dela, ela apareceu. Ela está aqui. Estou sentindo aqui. Sua avó é fora de série. Ela dessomou faz quanto tempo? Hein? Pois essa é fora de série. Ela está consciente, tudo normal. Agora, ela era sensitiva, não era? Ela era sensitiva. Sabia das coisas. Né? Ela vai entrar em curso intermissivo. Aqui, ó. Ela vai entrar em curso intermissivo. Durante 60 anos, ela fez assistência com grupos extrafísicos de chineses. Mas agora, ó, foi mais um presente para a nossa família. Uma das concierges chinesas que trabalhava com minha avó e que comandava os trabalhos se chamava Xixô. Era um pescador chinês e seu trabalho envolvia esterilização de energia, inserções e trabalho com óleo. Lá tem muito chinês que faz isso. Com relação ao móvel em que ele trabalhava, o mesmo está à sua disposição. Tenho usado como móvel auxiliar na TENEPS. Não levei na semana anterior, pois eu e minha dupla levamos objetos orientais de minha avó e não daria para carregar. O mesmo ocorrendo essa semana com minha irmã. Agora, ó, o que vocês quiserem dar desse material dela, seria bom dar para a holoteca, que isso vai ajudar os outros. A hora que nós tivermos o centro maior, o mega centro da holoteca, vai ter espaço para colocar essas coisas todas que nós queremos mostrar. Isso aí é muito importante. Agora, eu já comecei a mostrar. Você tirou fotografia de lá, não? Eu vou tirar quando sair daqui. Tira a fotografia e leva para a turma para eles verem onde é que está, logo na entrada, porque ali as pessoas passam e vê. Eu ia até te comentar, parece que já estava ali para isso mesmo. Né? Não? Perfeita. Estou na sua onda, mas é ela que está inspirando a situação. Ela viu como é que é. Engraçado é que os nossos operários estão tudo em torno lá. Foram lá hoje de manhã, está todo mundo trabalhando lá em torno, vendo as coisas, como é que está. Eles estão encasquetados com a imagem que está lá. A Graça adorou, gostou demais de tudo lá. Agora, aquilo lá é um showroom. A gente deixa uma temporada, põe outra coisa no lugar. Depois nós vamos ver essas coisas que vocês estão trazendo, se tem algum outro que seja chamativo, a gente tira e põe o outro no lugar. Entendeu como é que é? Ali vai ser uma espécie de showroom dessas coisas para mostrar a realidade para o povo aí. Sabendo que na SOCIM, uma outra coisa, eu quero agradecer a vocês todos, tudo que vocês fizeram, estão agradecendo, não só o Antônio, como a você e todo mundo, tá certo? E inclusive a vovó, tá ok? Essa é a vovozinha que eu gosto. Sabendo que na SOCIM, ainda doentia, não predomina a ética sadia, qual seria a melhor maneira de inserir a cosmoética nas relações humanas atuais do dia a dia? Dando um exemplo de coisas corretas na vida da gente. Esse aqui é o caminho, não tem outro jeito. E falando das coisas. Por exemplo, eu falo até um nível que as pessoas acham que eu sou um pouco excessivo, doido, radical e extremista. Por exemplo, eu não ando a cavalo. É um processo cosmoético para mim. É a exploração que eu estava falando, eu não quis dizer.
Uma outra coisa, eu evito andar na grama quando eu posso, mas nem sempre a gente pode. É a vida. Eu evito comer carne quando eu posso, mas nem sempre a gente consegue. Por quê? Quanto mais carne você comer, mais você vai ajudar a indústria, né, dos frigoríficos. Isso aí é ruim. Em um nível da serialidade estaria... Em que nível da serialidade estaria com sim gay? Em quantas pessoas poderia startar sua evolução? Não, tem muito gay que eu conheço que é de alto nível de evolução. Isso aí não é assim, não. Isso aí é uma tendência que a pessoa tem, ela faz do corpo o que ela bem entender. Nós não podemos dizer. Agora, pode ter gay em vários níveis disso aí, depende do que é que a pessoa faz. Né? O que ela está fazendo com isso? Sim. Pode falar que já está funcionando. Fala. Alô, bem alto. Alô. Página 42, professor, na binomiologia, 4ª linha. O binômio cosmoética psicossomática e cosmoética mental somática. Queria que o senhor aprofundasse um pouco mais essa questão da cosmoética psicossomática. A cosmoética psicossomática é aquela pessoa, por exemplo, que olha o processo da emoção dela. Por exemplo, essa emoção da separação conjugal. Isso aí é psicossomático. Entende? Tem que ver se a pessoa tem cosmoética. Se é um processo litigioso, não tem tanta cosmoética. Se é uma separação pacífica, já tem um pouco. Por aí vai. O que você quer saber mais? É tentar diferenciar, porque, por exemplo, você olha essa questão da emoção, mas com um olhar mental somático, né, para poder lidar com essa situação. Exato. Examina como é que as pessoas podem ter uma emoção positiva e podem ter uma emoção negativa, né? Isso depende. Um dos problemas mais sérios que a humanidade tem é a mágoa, o ressentimento, o melindre, a suscetibilidade. Isso tudo tem que acabar. Isso aí é que caminha para a ojeriza, a raiva, o ódio, o rancor, a represália, a vingança. Isso tudo é negativo. Mas tudo começa a ser mágoa e ressentimento. Pedir com calma é com isso. É a pessoa tirar da cabeça, fazer higiene consciencial, pensar bem das outras pessoas. É isso que precisa. O binômio cosmoética psicossomática, entende? Começa por aí. Depois, cosmoética mental somática. Estão crescendo. Se colocar o discernimento, a pessoa vai ter sentimentos elevados. Ela não vai ter emoção de bicho mais. Professor, Sim. Aqui na página 43, lá embaixo na taxologia, o senhor poderia aprofundar mais o primeiro item? Comunicologia. A extroversão pessoal é mais cosmoética se comparada à introversão pessoal. Pelo seguinte, vamos entender. Uma pessoa que é mais calada, se ela é muito calada demais, introvertida ou introversiva, o que acontece com ela? Ela é um pouco autista. Ela faz menos coisa. Agora, o extrovertido, não, ele está participando, ele faz mais coisa. Você entendeu ou não? Agora, é muito mais difícil ser extroversivo do que introversivo. Estou dizendo do ponto de vista de dificuldade, para a pessoa acertar. Agora, o que se passa? Vamos entender do ponto de vista da evolução. O que é que vai ficar na evolução? É o introvertido ou extrovertido? É o extrovertido, o extrovertido. Então, como é que faz? Nós temos que enfrentar isso. Outra coisa, o que é que vai ficar dentro da evolução? É a pessoa que é lenta, vagarosa, brade, ou aquela que é tac, que é rápida? Não, é o tac. Então, é taquitimia. Nós temos que pensar nisso. A taquitimia tem relação com a extroversão. A tendência da introversão é uma coisa mais parada. A extroversão é uma coisa mais de ação, de função, de movimento. Está claro isso aí? Olha a lógica do assunto. Entendo. Tudo é um processo fisiológico aí. É a fisiologia que nós estamos falando. O assunto é o mesmo. Agora, por exemplo, a extroversão e a introversão estão muito intrínsecas no temperamento da pessoa.
Sim. Então, muita gente que é muito introvertida. Sim. Como é que ele começa a mexer nisso, já que é tão difícil mexer no temperamento? Não, é tão difícil, mas tem que começar a mexer, né? No tapa, né? De qualquer maneira. Tem que fazer força, não pode ficar parado. Né? Outra coisa, o autismo, o que é? É alguma coisa que bateu feio, não deu certo, não é isso? Chegou no autismo. Você pode dizer que, por exemplo, essa parte de introversão e extroversão dentro do temperamento é um elemento até mais viável da pessoa mexer? Não, é uma coisa mais óbvia, só isso. Você vê logo se a pessoa é introvertida ou não. Você passa com ela 2, 3 dias, você sabe como é que é. Isso aí é muito fácil de ver esse temperamento. Esse é vamos dizer, evidente, não é isso? Salta aos olhos, não tem jeito de esconder. É muito óbvio. Valdo, Tem que ver. quando a introversão tem relação com o processo de trauma, tá, do passado, o que essa pessoa pode fazer para buscar uma superação mais... É ter discernimento de procurar aquilo que seja o ideal, o melhor, na comunicabilidade. Ela tem que melhorar o nível de comunicabilidade dela e acabar com o processo. O problema da pessoa fechar em copas, fechar em si mesma, é intoxicação. A coisa mais séria é isso. Se ela começar a estudar isso, ela vai ver que um dos piores negócios que a pessoa pode fazer é ela se fechar em copas. Ela se intoxica. Tudo fica só dentro. Então, é o tal negócio, aquilo que a gente fala. A água se para, apodrece. O sangue se para, cria problema. Tudo é assim. O dinheiro se para, não circula, cria problema a todo mundo. A mesma coisa é a pessoa. Se ela se para, ela se intoxica, ela fica só dentro dela. Esse negócio não dá certo. Então, nós temos que ver que a movimentação faz parte da vida. Vida é movimento. A vitalidade significa movimentação. Uma pessoa que se fechar, ela entra dentro da inércia. Isso é cadáver. Ela fica cadavérica. O negócio é a movimentação. Agora, essa movimentação é que tem que ser regrada, estudada, aprofundada do ponto de vista da condição, para que a psicomotricidade não mande no discernimento da pessoa. Então, tudo tem um jeito. E tem, vamos dizer, os limites, as raias, aonde você tem que andar. O ideal na vida da gente é escolher a raia da esquerda e a raia da direita. E qual é a pista principal que você deve andar o tempo todo. Isso é que tem que ver. E nunca passar das raias. Essas raias, até um certo ponto, são constituídas pela cosmoética. É só a pessoa pensar. Mas o que há, até Jarbas? Na página 42, professor, o segundo sinergismo, página 42, o segundo. O segundo, o sinergismo autoevolutivo, automotivação interassistencial, brilho cosmoético. O brilho cosmoético é esse negócio que eu chamo de vergonha na cara. Entende? É isso aqui, o brilho cosmoético. Agora, vamos dizer, autoevolutivo esse sinergismo. Automotivação interassistencial. Quer dizer, você tem motivação para assistir os outros? Isso é você ter vergonha na cara. É aí que eu quero chamar a atenção. Esse é um dos mais bravos que tem. Agora, em tese, assim, a gente pode falar à vontade, mas você não pode dirigir isso para uma pessoa, que o negócio fica bravo. Porque esse é um dos piores que pode acontecer, né? Pode. Nós pediríamos que o proprietário do Honda BBC 1512 retirasse o carro, porque está bloqueando a entrada de acesso ao parque do estacionamento. Honda, placa BBC 1512. A pessoa estacionou, bloqueando o estacionamento aqui do CAEC, ok? Nós estamos muito granfino, né? Está muito granfino isso aí. Você sabe que lá no estacionamento já dá para 48 carros, né? Do jeito que está ali, já pode colocar. Cabe os carros, tem aí. Por que a pessoa morre em acidente que a faz em pedaços e após sua dessoma tem seu psicossoma sem nenhuma marca e não sofre nenhum problema? E o suicida que se autoimpôs um fim semelhante e fica com sequelas? Que tipo de gatilho automático é disparado em seu inconsciente que determina a punição?
ou ela é imposta para o terceiro, ou não existe isso. Não. Tudo depende do que a pessoa pensa. Uma pessoa de soma, ela pode ficar totalmente perturbada. Outra hora, ela fica totalmente boa, equilibrada. Depende do nível do processo. Isso independe de acidente, ou doença, ou seja o que for. Depende dela, da intenção. Como é que é o micro-universo consciencial da pessoa? É isso aí que ajusta. Agora, tem suicida que melhora na hora. A minha mulher, eu não sei se essa pessoa aqui não sabe disso. A minha mulher também se suicidou. Eu não falei nela, mas vou falar agora. Ela fez agora, exatamente, foi no dia 3 de agosto de 93. Fazem 18 anos que ela dessomou, não é isso? Mais ou menos isso, 18 anos. Agora, o que se passa? Ela estava totalmente perturbada já há muito tempo. Se atirou do 15º andar, embaixo. Ficou estraçalhada na hora. Não tinha jeito. E ela ainda caiu ainda em cima de cimento, que ainda piorou mais as mutilações e trauma do corpo dela. Agora, exatamente 17 dias depois, ela apareceu para mim totalmente refeita. Ela estava totalmente perturbada. Ela teve um processo inicial dentro de um campo de concentração na Segunda Guerra. Aquilo piorou a cabeça dela, tinha enxaqueca o tempo todo. E com o tempo, com a idade, ela piorou. Aquilo vai piorando com o tempo, você sabe como é que é. Agora, o caso todo é que a gente descobriu que ela tinha esse vírus Borna na cabeça, que dá uma dor danada, e que não tem nada, até hoje, que eu saiba, esse tipo de depressão do Borna que cria, não tem cura ainda, até hoje. E ela pegou isso lá, perto da Floresta Negra, na Europa, lá, e ficou com aquilo, mas ninguém sabia também o que era o Borna. Agora, até hoje, tem gente lá com esse problema. Teve gente da Alemanha, eu estive conversando sobre isso, eles falaram que lá ainda tem gente com esse processo, até hoje ainda tem lá na área. Agora, o que se passa? Ela estava bem, porque a minha mulher foi uma das pessoas que eu vi na minha vida que fez mais assistência aos outros. Ela só pensava em ajudar os outros, o tempo todo. E outra coisa, ela nunca fez uma palestra, nunca fez uma apresentação de nada, nunca quis escrever nada. Ela não tinha confiança por causa da cabeça dela com a dor de cabeça, a cefaleia, a enxaqueca. Agora, era boa demais, mas ela estava totalmente perturbada no fim. A gente tinha que tirar a peça do carro para ela não ir dirigir, porque ela dirigia muito bem. Mas no fim da vida estava difícil. Então, meu filho dela, chegava lá e tirava uma peça do carro. Então, ela ia para a garagem e via que o carro está com defeito, então não dá. Então, ela desistia. Era o jeito. Está entendendo? Agora, então, por aí, vamos examinar bem. Ela devia estar toda estraçalhada, não estava. Ela estava remoçada quando ela apareceu para mim. Agora, a primeira pergunta que ela fez para mim, como está o meu filho? Ela não falou o nosso filho, não. Ela falou assim, o meu filho. Ela adorava o Arthur. Eu tinha o meu irmão. Então, veja bem como é que é o drama dessa história. Tinha o meu irmão. Ele dessomou. Ele dessomou, começou a aparecer e começou a ficar, porque ele era muito chegado comigo, começou a ficar perto de mim. Aí eu chego para o enumerador e para a turma lá, o transmentor, eu falo assim, o que nós vamos fazer com o Walter, meu irmão? Eles falam assim, olha, você tem tempo, por que você não entra nessa? Arranja aí um casamento, uma dupla, e recebe ele como filho. Então, o que eu fiz? Peguei a lanterna de óleo e procurei uma mulher para ser a mãe do meu filho. Nada de olhar se eu tinha afeto ou não, porque a maioria eu tinha afeto, essa mulherinho todo. E outra coisa, naquela ocasião, era o meu povo que eu estava atendendo em Copacabana. Era só mulher em torno de mim o tempo todo, né? Se deixasse. Então, eu comecei a examinar quem. Mas a Elizabeth, a Lisa, eu já tinha alguma... vamos dizer assim, contato de vida, convívio social, essa coisa toda já há algum tempo. E ela conheceu meu irmão. E outra coisa séria, aí eu quis ver se ela teve algum contato com meu irmão. Aí eu tive uma retrocognição, que eu vi os dois. Meu irmão era um alemão enorme, fortão, sabe? E ela foi esposa dele. Falei assim, então isso aí vai dar certo, porque se terminar a vida bem.
Então, o que eu fiz? Fiquei quieto com a história, falei assim, como é que é? Você quer ter um filho? Eu vou ter um filho, vai ser um homem, é um homem. Você quer ter um filho? Vamos fazer um trato. Falei assim, vamos, mas eu agora não posso casar, por causa da dona Erna, que é com quem ela vivia. Então, eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, você é preciso examinar você, vamos examinar como é que você é, porque ela não tinha noção da situação dela, sobre o problema de gestação, essa coisa toda. Aí, nós começamos a estudar o negócio, até que ela engravidou. Aí nós casamos. Casamos no juiz de paz, aquele negócio todo, fizemos uma festa social com os amigos, ficou só por isso. Agora, o que se passa? A criança nasceu, eu virei para ela e falei assim, olha, você lembra do meu irmão, vai ser ele. Agora ele vai nascer da seguinte maneira, e comecei a mostrar tudo. Eu vou explicar tudo como é que vai ser esse menino quando ele nascer. E aos 5 anos eu vou dar indicação para ele, porque ele tem taquipsiquismo, ele vai ficar mais taque. Por quê? Sendo eu pai, sai de baixo, e você, do jeito que você é mais calma, é um problema, ele vai dominar você. Nós não podemos ter nunca babá. São só nós dois que vamos cuidar dele. Então ela vira para mim assim, mas vem cá, e você com as suas viagens, esse negócio todo? Vão viajar. O menino vai virar mascate, dromomaníaco, vai dar um jeito. E nós começamos a viajar. No início foi um problema, porque ele tinha que viajar, eu tinha que viajar, 3 meses depois, nós tivemos 3 meses de idade, foi a primeira viagem dele. Mas aí eu comecei a escolher as viagens, viagem de primeira classe, onde tinha menos gente, para não ter nada com a criança. Ele chegou a entrar como criança até no Concorde. E o negócio é tão raro que parece que, quando ele entrou, as mulheres que estavam lá, falavam assim, nós já vimos uma criança que entrou aqui. Ele é a segunda que a gente está vendo. Então, trataram o menino, deram tudo quanto era presente para o menino, porque era caro demais a viagem, as passagens, e uma criança era o preço de um adulto, tudo igual. Porque o Concorde era tudo pequenininho, todo o espaço era importante, sabe? De bagagem era mais caro, tudo um negócio. Então, trouxeram para o menino, naquela ocasião, já estava entendendo bem as coisas, tudo quanto era coisa do Concorde deram para ele. Entende? O Arthur, que já gostava demais do assunto, hoje você sabe que ele mexe aí com o hexacóptero. Você sabe o que é hexacóptero? É um helicóptero com 6 hélices. E é esse que faz filmagem. Ele faz filmagem. Dessa hora ele deve estar fazendo filmagem por aí afora. Então vocês vejam, ela tratou demais da criança, muito bem, sem problema nenhum, porque ela era da assistência. Ela foi uma mãe como poucas eu vi na minha vida. Impressionante ela. E outra coisa, os dois sempre se deram bem demais. Agora, tudo escolhido a dedo. Agora, eu lembro que tinha uma porção de moças do meu consultório, aquele negócio todo, que ficaram sabendo que eu estava interessado em casar, porque todo mundo sabia que eu não queria casar. De uma hora para outra eu virei a conversa. Então, aquilo, apareceram aquele monte de candidata, né? De tudo quanto é jeito, gente que me conhecia. Quando esse cara, sabendo que era Lisa, arranjaram um apelido para ela, mas você vai casar com a gringa? E quiseram acabar com ela. Mas não era, ela até que tinha uma boa aparência, a situação toda não era assim, não. Mas quem estava falando isso tinha gente de todo tipo, inclusive modelo, diabo, sabe como é que é? Agora, veja, eu falei assim, não, eu vou casar, porque o meu negócio é um trato que eu vou fazer com a pessoa, que eu preciso de ter, vai ser um filho. Como a minha, a gringa que vocês estão falando, desejava ter um filho como solteira, ela tinha, que ela queria ter um filho. E um filho homem, é o que ela queria. Eu falei assim, então, é o que você quer, é o que eu também quero, e é uma pessoa que você conheceu, está na hora. Então, vocês estão entendendo então como é que é. Agora, o que é pena no caso dela, é o processo dela do campo de concentração que criou o processo do Borne. E as coisas todas lá daquela área, aquilo piorou ela demais. Isso aí foi terrível. Gente, eu vou só responder isso aqui para começar ali. Por que a pessoa morre em acidente que a fez em pedaços? Então, ó, esse aqui nós já vimos. Pode ampliar na culturologia, página 43, a multiculturologia da cosmoeticologia?
Essa expressão diz respeito às escolhas individuais, observando os princípios éticos em relação à conviviologia? Sim, é isso mesmo. A multiculturologia é porque a cosmoética ela tem que ser multicultural, por causa do processo da cosmovisão. A cosmovisiologia é o mundialismo, é o processo do universalismo, é a megafraternologia, isso é que é a cosmoética. Por isso que é a multiculturologia da cosmoeticologia. Ultimamente, na TENEPS, venho tendo sensações de desconforto e agonia. Teria alguma explicação para essa condição? Seria assédio? O que poderia ter feito para essas sensações não persistirem? Percebi que o pós-TENEPS está me deixando com certa sonolência e disposição. Após trabalhar com as energias, volto ao meu padrão. Como poderia evitar essa situação? Olha, trabalhe com a energia e talvez você esteja com a carga horária de sono alterada. Olha bem isso, é muita gente que me pergunta isso aqui. A pessoa tem sonolência e indisposição, porque a carga horária de sono não está sendo bem atendida. Precisa de dormir o tanto que o corpo exige. Olha bem isso e vai anotando suas coisas que você vai superar isso. Trabalhando em uma escola da zona problemática de bairro social, com colegas que também optaram por trabalhar lá, deparamos-nos com uma diretora envolvida com o poder local e sem capacidade no rumo da escola, autista, que nos desmotiva e dificulta o trabalho. Coloquei para quebrar, não sou de falar pelas costas, mas concluí ajudada que estaria agindo de maneira anticosmoética por me deixar dominar pelas emoções. Como ser crítica e construtiva? Só pretendo o melhor porque sempre me envolvi muito com os alunos, mas ver as falhas e pôr a boca no trombone é também pensar mal dela? Não. O problema aí é você ver como é que você aborda essa questão. E outra coisa, o caso é bravo, porque isso aqui é em Portugal, é no Porto. Porto é o povo que tem mais orgulho em Portugal. Isso aí deve ser uma dificuldade lá para ela. Eu calculo o que ela não está passando. Eu sei que eu vi isso de perto, dando as aulas lá no Porto. Agora, o problema todo é o seguinte: paciência com a situação, insista com o processo e dê exemplo racional perante as suas colegas. Isso é importante. Se ela der o exemplo, isso vai pegar na diretoria. A diretora vai ver a situação, como é que está. Aí é importante. Pessoal, por favor, nós pedimos que desliguem os celulares e também não teclar o computador na hora da megaforização. Muito obrigada.
Quem foi lá? Tomei um banho energético agora. Cheguei aqui meio emocional, meu cardiochakra, primeira vez, assim, estava batendo a hora que eu sentei ali. Agora, apaziguou tudo. Você está sentindo bem agora? Estou. E uma energia bem forte aqui no cardiochakra, bem assim, empurrando mesmo. Eu acho que foi assim um amparador aqui do lado. Está bem, sua aura está ótima, está tranquila. Não. E o Juliano, como é que foi? Fiquei um pouco ansioso com o convite, né? Embora eu sempre vi as tertúlias por São Paulo, agora como morador de Foz é diferente, né? Diretamente, né? É. Primeira semana, boca do lobo. Primeira semana em Foz e já foi uma honra participar assim dessa experiência. Ele está com a corda toda. Eu senti já senti alguma ideia de que poderia acontecer essa participação hoje, então fui ficando tranquilo ao longo da tertúlia. E ao sentar aqui na cadeira, na primeira fileira, eu já tive alguns banhos de energia. Também com a questão do cardiochakra, mas um pouco também pela questão da ansiedade, né? E quando começou o trabalho, eu senti uma pressão diferente nessa região, talvez evidenciando algum bloqueio que eu não houvesse percebido antes, né? Senti também bastante trabalho no cardio. Tive alguns banhos de energia que deram um estado vibracional espontâneo, não foi pela minha vontade. Senti bastante ativação e exteriorização pelo sexo chakra. Sim, estou me sentindo bem mais tranquilo. É uma sensação diferente. Estar aqui é diferente. Você está se sentindo bem agora? Estou me sentindo bem. E a doutora Adriana, como é que foi lá? Então, é bom, né? É a primeira vez que você vem aqui. É a primeira vez. É a primeira vez. Bom, começa, quando a gente já está lá em cima, eles começam a mexer mais com o processo de holossoma, né? E aí eu senti bastante o esfriamento das mãos, a pulsação, doação de energia pelas mãos e um estado de descoincidência. Interessante que vinham mais ondas de uma sensação de bem-estar e uma discreta euforia assim no fundo, né? Aí aqui durante o trabalho eu senti bastante descoincidência na cabeça, corono, fronto chakra, pulsação do fronto. Aí tive uma clarividência com sim, a impressão que eu tinha que era assistência para essa consim, esfriamento das mãos, sensação de bem-estar, uma coisa bem boa de se sentir, né? E a pulsação nas mãos também. Não, foi bom. Eu acho que o Loche nunca esteve aqui, não. Ah, já esteve? Ah, então empatou. Então, faltando você. Quando ele esteve, eu tinha saído 5 minutos antes, ele foi sorteado, e eu tinha saído 5 minutos, falei assim, poxa. Então tá bom. Tá bem. Você está bem. Essa aura está boa aí. O campo estava muito bom aqui, muito forte com vocês. Todo mundo ajudou, os três ajudaram aí, muito sério. Ele é bom. Ele é bom. Olha a turma aí que faz aí as dinâmicas. Qualquer coisa, empregue o Juliano. Coloque ele aí, porque ele é novo. Se te colocar ele no serviço. Pois é. Mas ponha que ele é doador de energia. Entra nessa, ele é positivo. Bom. Obrigado, hein, gente.
Você. Bom, eu senti bastante meu cardio chakra logo no começo, ali sentada, já bastante banhos de energia, mas quando eu sentei aqui, é uma coisa ímpar, assim, bem peculiar, bem mais acentuada, né? Você parece que tem tudo aberto, seus chakras são todos abertos. Você faz muita assistência? Eu faço TENEPSE. Então é isso. Você está toda aberta, a gente vê logo assim. Logo que você sentou, eu vi. Eu senti também, assim, corona. Mas você sentiu o campo, como é que é as energias, movimentação, a fluência da energia, você sentiu isso? No início, né, bem acentuada, agora no fim também, assim, muito acentuada. E no meio, assim, eu senti, assim, a palavra perdão e gratidão, assim, bastante acentuada, né, o tempo todo. Quer dizer que você está sentindo bem. Isso aqui muito bem. Agora, e meu chefe aqui, como é que foi? No começo estava um pouco ansioso, né? Até por sinal foi uma surpresa, né? Recebemos o convite e no começo, pela ansiedade, parece que na cabeça fazia tipo uma pressão, mas depois aquela pressão foi diminuindo, foi relaxando e também as mãos, né? Parece que foi perdendo, ficaram mais leves. Com esse tamanho todo, né? Você relaxou, né? Mas eu estou me sentindo muito bem, né? Mas mais leve. Tá, né? Tá. Ele estava muito sério a hora que ele veio para cá. A gente viu o jeito dele. Uma experiência nova. Ele passou no exame. Você foi aprovado. Tá certo? Você está positivo. E você, como é que você foi? Você está só chorando, né? Cada emoção. Te pegou de tudo quanto é jeito, não foi? Mas olha, vamos superar isso aí, tá? Tá bom? A vida nós precisamos levar pelo lado da alegria, nada de choro. Nem o choro de alegria já não deve ter, deve tirar. Tá certo? Ela chora e ao mesmo tempo ela ri da história, porque não tem outro jeito, não é isso? Vamos levantar o ânimo. Mas você está melhor agora? Você está sentindo melhor? Tá? É isso que interessa, viu? Isso que interessa. As mãos gelaram, né? Mexeram com você e deram muita energia mesmo, trabalharam com ela. Mas olha, parabéns, está ótimo. Saímos bem. Obrigado, viu, mais uma vez. Eu só quero dizer para vocês que hoje, no primeiro tempo ali, eu vi direitinho o lugar que eles assistiram, que havia gente cantando. Entende? Cantando. E eles foram assistir uma senhora que estava ali. Uma senhora possivelmente assim, uns 60 anos, por aí. Agora, eu não pude deixar de ver que a turma estava cantando. Estavam cantando, não eram hinos religiosos, nada disso, não. É alguma coisa assim, tipo música clássica, um coro, né? Devia de ser, alguma coisa nesse sentido. Agora, deu para ver, bem à distância, não é aqui perto, não, é coisa à distância. Eles andaram assistindo a pessoa lá na... Só já valeu, né? Aí já valeu o que a gente viu lá. Mas olha, o que mais? O que é que sobrou ainda das nossas coisas? Como é que nós estamos? Professor, aqui no B. Cheguei um pouco depois, não sei se alguém já perguntou, na fatologia. Sim. O segundo item, os fatos evidenciadores da cosmoética predispondo a escolha da profissão e a estruturação adequada do CPC. Por que está no mesmo item a profissão e o CPC? É porque o processo aí é muito sério. Nós já falamos nisso aqui, já alguma coisa hoje. A profissão pode ser uma coisa que, incitamente, já por natureza, ela pode ser boa. E por natureza, ela pode ser ruim. Depende do que é que a pessoa escolheu. Então, a partir disso,
o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, vai influir demais nessa questão da profissão. Então, uma coisa, por exemplo, é você ter uma profissão na área da saúde. Você vai ajudar os outros de qualquer maneira, né? Nem que seja até forçado, mas vai, de qualquer maneira. Já outra coisa, uma pessoa, por exemplo, que arranja uma profissão que tem a relação, por exemplo, com alguma coisa de ilicitude ou de marginalidade, uma coisa mais brava. Como é que fica? Por exemplo, o mercenário, que trabalha numa guerra, que só funciona na guerra. Isso aí é péssimo. Então, eu estou dando uma comparação de uma coisa com outra. Um dono de bar, por exemplo. Hein? Um dono de bar e alguém da saúde. Tem que ver. Porque dono de bar também tem que ir com calma, né? Porque é preciso ver o que é que ele faz com o bar. Tem lugares, às vezes, que socorre os outros em matéria de comida. Isso varia muito. Não tem nem todos, é preciso ir com calma. Então tem que examinar. Gente, eu quero aproveitar, hoje tem um amigo nosso aqui que está completando os 17 anos dele, ele ainda está por aqui ainda. Agora, o que é que se passa? É um homem que tem nos ajudado muito, principalmente junto com a turma da enciclopédia. Eu queria que vocês, vamos bater um parabéns para ele hoje, que é o Fernando Barbaresco. Ele não é bárbaro. Você sabe que ele trabalha muito calado, né? Faz as coisas todas aí calado. Quando ele fala, é para mostrar alguma coisa que eles estão fazendo aí, para chamar a atenção só. Mas geralmente ele é calado. E o nome dele é Barbaresco, mas ele não tem nada de bárbaro, sabe? É totalmente pacífico. Valdo, aqui na página 42, na trinomiologia, tem ali, na terceira linha de baixo para cima, tem o trinômio, cogniciologia, autocogniciologia. E Cogniciologia, autocogniciologia e paracogniciologia. O caso aí é o seguinte, a sua cognição do ponto de vista geral, depois aquela que é o conhecimento seu propriamente dito, é o autoconhecimento, a autocognição, e a paracogniciologia. O que é isso dentro do parapsiquismo? A sua paraperceptibilidade. Então, esse trinômio, ele é muito importante do ponto de vista da gente entender, classificar, vamos dizer, fazer uma abordagem correta da cosmoética na vida. O conhecimento geral, o conhecimento de você e o conhecimento extrafísico. Agora, aqui eu estou pondo do ponto de vista da ciência de cada um. Cogniciologia, autocogniciologia, paracogniciologia. Então, eu considero isso das coisas mais sérias que tem. A cogniciologia seria o conhecimento externo, que não é o pessoal. Não, e o geral. Por exemplo, a cosmovisão que você tem, aquela mundividência, o Wellstam, entende? Schaung, do alemão, aquele negócio, a mundividência. É por aí, mundividência. Nós temos verbete sobre esse assunto aí, com muito detalhe. É só pegar e ver cogniciologia pelo Find, que você vai achar uma opção de dados sobre isso. Então, continuando ali na trinomiologia, só que na terceira linha, o trinômio autodepuração pensênica, autorregulação comportamental, autocomposição da personalidade cosmoética. Esse trinômio a gente podia pensar numa linha de ação que auxilia a mudança de temperamento? Eu quero ver onde é que está isso aqui. Que eu é a terceira linha da trinomiologia, final. Da trinomiologia. O trinômio, autodepuração pensênica, é esse? Isso. Autorregulação comportamental e autocomposição da personalidade cosmoética. O caso todo é o seguinte, a depuração pensênica é a pessoa procurar não pensar mal das coisas, das pessoas e dos ambientes. A autorregulação comportamental é ver o processo da ética e da conduta, a postura da pessoa, não é isso? E a autocomposição da personalidade cosmoética é o conjunto da estrutura dessas manifestações, vamos dizer, compondo a personalidade. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso aqui é uma das coisas mais sérias da conscienciologia. Nós todos precisamos disso. A conscienciometria é toda baseada nisso.
Então, a gente poderia pensar que essa seria uma linha de ação para a mudança do temperamento. Sim. Processo da pensionização, comportamento e a personalidade conscienciograma cosmoética. é a coisa que mais muda o temperamento das pessoas. É o conscienciograma. Quando a pessoa estuda e entende, ela tem que aprender, tem que compreender a estrutura, o arcabouço do conscienciograma. Se ela entender aquilo, ela começa a mudar o temperamento. Okay. Que ela não vê vantagem, é um mau negócio ter um mau temperamento. Sim. Um bom temperamento é o melhor negócio que uma consciência pode fazer. Que aí ela começa também com atitudes práticas, né? De como ela a tem que parte fazer. prática, né? objetiva. Okay. Tem que a praxis da história. Uhum. Tinha mais uma pergunta ali em binomiologia. Sim. Na segunda linha, o binômio coerência consciencial, autoridade cosmoética. O caso é o seguinte, uma das coisas mais difíceis que uma pessoa tem é ela ser coerente. Nós sempre falhamos em algum processo de incoerência, dependendo de você ver o antes e depois daquilo que a gente faz. Então, isso é seríssimo, a coerência consciencial. Agora, quando a pessoa começa a raciocinar nisso, coloca a cosmoética funcionando, aumenta o equilíbrio dela, e ela tem uma vida com exemplarismo de maior harmonia, ela aumenta a autoridade dela. Essa autoridade é cosmoética. Então, uma coisa depende da outra e mantém a outra. A situação toda é isso. Então, ser coerente é muito sério. Agora, para ter coerência, o que nós precisamos mais, em primeiro lugar, é racionalizar as coisas, pensar com lógica, com discernimento. É racionalizar, não tem outro jeito. Pondera. Aquilo que não presta mesmo. Os fatos é que comandam a gente fazer essa pesquisa. Então, é por aí, não tem outra saída. A gente poderia pensar que esse binômio, né, porque uma parte fortalece a outra, né? Ela seria um esteio da refratariedade do desperto? Até um certo ponto. Né? Até certo ponto. Por aí, eu penso. Agora, coerência consciencial. Eu acho que todo mundo devia pensar nisso. Uma pessoa agora recentemente perguntou, mas o que é que eu vou fazer ou pensar ou raciocinar se eu vou fazer a autorreflexão de 5 horas? Eu falei assim, estuda a sua coerência. Vê o nível da sua coerência. Vê esse ano se você agiu incoerentemente em alguma coisa. Isso é terrível a pessoa pensar. Agora, veja, vamos pensar primeiro nas pequenas coisas e depois nas grandes. Agora, se a pessoa chegar e ver que ela tem coerência em grandes coisas, ela está tarada, tem que dar um jeito. Agora, tem que ver a cronêmica e a prosêmica nisso. É o espaço e o tempo. Para ver coerência não tem outro jeito, tem que ter isso. Professor, aí influi as raízes temperamentais que o senhor falou? Como é que é? As raízes temperamentais. Temperamental está mais ou menos por aí. Tem a ver. A pessoa precisa saber o quê? Por exemplo, uma raiz temperamental que é baseada em coerência, a pessoa está perdida, né? Está com um problemão. Isso não é bom. Gente, então eu agradeço muito vocês. E quais são os nossos comerciais, por favor? Obrigado. As pontuações de hoje: 74 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 37 votos presenciais e 12 votos online. Os recados de hoje são: João Paulo, curso com Sincobaia, a Fabiana sobre teoria e prática da INVEX e o Amin sobre o curso acoplamentário. E antes com vocês, a Eliana sobre o Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Todos os recursos do programa Amigos da Enciclopédia são inteiramente destinados à produção da enciclopédia, através da manutenção das estruturas tertuliário, holociclo e holoteca, e também a transmissão das tertúlias. Por isso é tão importante que você, amigo da enciclopédia, continue mantendo a sua assinatura ativa, renovando a sua adesão assim que ela vença. E você, tertuliano e teletertuliano, que ainda não é amigo do programa, que se torne, que faça essa adesão.
porque toda essas estruturas e a enciclopédia são mantidas financeiramente por este programa. Então, esperamos a adesão de vocês pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org ou pelo telefone 45 35 25 26 52 no CAEC. Obrigada. Boa tarde, eu venho para falar do curso Consim-Cobaia do Conscienciograma, promovido pela Conscius, aqui no CAEC, e a próxima versão vai ser de setembro, no dia 3 de setembro, é um sábado, e um curso que tem duração de 5 horas e meia, começa às 3 horas, logo depois da tertúlia, onde a pessoa tem tempo para ser esclarecida quanto ao conscienciograma, como se preenche uma página em uma folha de avaliação do conscienciograma, para quem nunca fez, e naquele mesmo dia ela preenche e ela já responde e já passa pela técnica do Consim-Cobaia, se for uma das 3 sorteadas. Nós temos 10 vagas. Para quem não é de Foz do Iguaçu e quer participar do curso, esse curso ocorre todos os meses. Então pode entrar em contato com a recepção do CAEC e perguntar quais são as próximas datas dos próximos meses. Ou então pode entrar no site da Conscius, www.conscius.org.br. Não esquecer do .org.br. Se for só org, é outro site. Então, www.conscius.org.br. Então, próximo Consim-Cobaia, dia 3 de setembro. Maiores informações no CAEC. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Esse é um convite para as pessoas que moram no Rio de Janeiro. Gostaríamos de convidar para participar da palestra gratuita sobre maturidade desde a juventude, que vai ocorrer amanhã, no dia 19 de agosto, sexta-feira, das 7 às 9 horas da noite, lá no Rio de Janeiro. Serão expostos e debatidos temas como planejamento de vida, antecipação da maturidade, profilaxia, parapsiquismo e inteligência evolutiva. Ao final da palestra, nós vamos estar sorteando uma vaga no curso Teoria e Prática da Inversão Existencial. Um curso onde não apenas vão ser aprofundados os temas da palestra, mas também será exposta a técnica de vida da inversão existencial. Serão 2 dias de curso, este curso de Teoria e Prática, serão 2 dias de curso, dias 20 e 21 de agosto, das 8 da manhã às 6 horas da noite. Tanto a palestra quanto o curso ocorrerão dentro da Universidade da Cidade, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. O bairro, o curso, fica localizado na Avenida Almirante Sadoc de Sá, número 246, Bloco C, Sala 02T, no térreo. Para maiores informações, acessem o site da Sinvex, www.asinvex.org, ou enviem um e-mail para riodejaneiro@sinvex.org, ou ainda o telefone 21 92 58 7580. Vou repetir, 21 92 58 75 80. Esperamos vocês lá. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o próximo acoplamentário, que vai acontecer nos dias 26 a 28 de agosto, o último final de semana desse mês, e o tema vai ser higiene consciencial. Os epicons vão ser os professores Hernande Leite e Nário Takimoto. Nós ainda temos algumas vagas e quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Evolução Transparente. Eleito com 16 votos, a especialidade Autoevoluciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.